Fala pessoal, beleza? Aqui é o Guilherme. Pessoal, hoje eu vou estar mostrando esse projetinho que eu criei aqui, uma API em .NET, que a gente consegue rodar QL diretamente no código sem precisar utilizar o Engine Framework. Então a gente consegue rodar diretamente o SQL ali dentro do código mesmo, que basicamente é esse projeto aqui, Dapper, utilizando Dapper para fazer essa execução, né, dessas queries SQL dentro da própria API. Eu vou estar deixando o repositório aí para vocês na descrição, mas basicamente vocês podem clonar ele e adaptar para o projeto de vocês. Eu não vou estar criando do zero, porque eu acho que é perda de tempo criar isso do zero. Basicamente vocês podem utilizar o repositório aqui, clonar ele e adaptar para a API que vocês forem criar. Então, eu vou estar dando um apanhado geral aqui como é que funciona e também na questão do JWT para a gente poder passar segurança aí para nossas APIs. Então, basicamente, eu tenho aqui o projeto, ele está clonado aqui no meu computador. Então, a gente tem a arquitetura aqui do projeto, a gente tem a pasta da controladora, né, onde a gente vai ter os controllers. Então, aqui a gente tem todas as rotas. No caso, aqui a gente tem para buscar um determinado filme aqui por ID. Aqui a gente tem a rota de login. Essa rota de login é para gerar o JWT, né, o Builder Token, que a gente utilizar. Por exemplo, essa rota aqui eu passei um authorizer. O que é o authorizer? O authorizer quer dizer que ele vai precisar desse Builder Token passado na requisição para ele poder de fato trazer o que tem que trazer aqui nessa rota aqui da API, ou fazer um insert, ou um update, um delete, qualquer coisa, qualquer rota aqui para a gente poder executar. Se tiver passado o authorize, a gente tem que passar o JWT aí na requisição. Bom, para gerar esse JWT, o que eu faço? Eu criei aqui um settings, né? Onde eu criei aqui uma chave secreta para poder gerar esse JWT. Então aqui a gente tem no servers, onde ele vai gerar esse token, no caso, a gente passa aqui esses settings aqui no key, e aqui a gente vai ler aqui, por exemplo, essa API aqui é uma API de filmes. Eu não criei ela do zero, não foi ideia minha, eu criei utilizando um tutorial no YouTube que eu vi faz tempo já. Então eu criei ela utilizando esse tutorial, mas basicamente vocês conseguem adaptar aí para qualquer API que vocês quiserem criar aí de vocês. Então, aqui no caso, voltando aqui pro que eu estava falando, do JWT, se eu passar o nome do filme que existe no banco, ele vai gerar esse Beer Token, esse código, esse token. Com esse token aqui, a gente vai passar na requisição para poder executar determinada rota. Eu não protegi todos os controllers aqui com Authorizer, mas basicamente basta passar o Authorizer aqui em cada rota que ele vai pegar, e aí vai ter essa segurança, né? Vai estar mais protegido a API de vocês. Então, basicamente, como que a gente utiliza agora o Dapper? Se a gente vir aqui no repositor, a gente tem as interfaces, né? Então a gente tem aqui a injeção de dependências, né? Onde a gente passa aqui a interfaces aqui no repositor para poder implementar elas. E aqui a gente tem todas as que estão aqui, por exemplo, essa aqui que traz tudo que tem aqui nessa tabela TB Filmes, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui no meu Postgre, eu já tenho essas tabelas criadas, então aqui eu já tenho aqui o TB Filmes. Se eu virar aqui, por exemplo, eu consigo ver aqui ó, tudo que está cadastrado aqui dentro dessa tabela. A gente tem a questão de selecionar por ID. Então, basicamente, eu crio uma query aqui, que ela vai buscar no banco todas essas colunas aqui, na tabela TB Filmes, onde o ID for o ID que eu passar aqui como parâmetro, né? Então, basicamente, eu executo essa query aqui, passo o ID, ele vai executar ela lá no banco e vai trazer para nós
tudo no formato desse objeto aqui, Movies. Então ele vai trazer aqui o ano, o nome e o ID do filme. Então a gente tem aqui também as keywords para adicionar, né, para fazer o insert, para criar esse filme na nossa database. A gente tem o update, onde ele vai fazer o update ou editar alguma informação, né, de determinado filme. E aqui ele vai executar a query. A gente tem o delete e a gente tem o select pelo nome, que é daquela rota de autenticação, que vai gerar o JWT. Então aqui, se eu passar um nome de filme que exista e ele bater aqui, aí ele vai de fato executar isso daqui e vai gerar o nosso token JWT, se o nome estiver correto. Então, basicamente isso, aí eu utilizo aqui o Dapper, né? Vocês podem estar clonando esse repositório que eu vou estar deixando aí na descrição para vocês e adaptando aí para a API de vocês. Então, como é que funciona aqui? Ó? Por exemplo, eu vou rodar, a gente já tem o Swagger implementado, como assim? Se eu vir aqui no Program, aqui mesmo eu faço a implementação do Swagger. O Swagger para quem não sabe, pessoal, uma documentação. Por exemplo, se eu executasse uma API sem o Swagger, a gente não ia poder ver toda a estrutura aqui no caso, aqui todas as rotas que tem. Então, basicamente, a gente tem aqui a rota de filmes, né? Onde a gente pode estar trazendo todos os filmes que tem na base de dados. A gente tem a rota aqui para inserir, a rota para buscar. Então, por exemplo, se eu pegar aqui a ID6, ele não vai trazer por quê? Porque essa rota aqui ela tá com proteção. Ó, 401. Por causa daquele authorize que eu passei lá, entendeu? Então, para mim poder rodar ela, eu tenho que gerar esse token JWT. Então, por exemplo, eu tenho que passar um nome de filme que exista. Então, vou passar aqui. Vou passar o ID6, o ano 2001. E ele vai gerar para nós aqui, ó, um JWT. Ele vai gerar um token. Se a gente passar esse token ali na rota, né? Aqui. Então vou dar aqui um beer token. Passar aqui. E agora ele traz. Ou agora ele trouxe. Trouxe, né? Então, basicamente isso. A gente tem aqui a rota de update. Então, por exemplo, se eu passar aqui o ID que eu quero editar, no caso 6, eu vou mudar o nome. Ou melhor, eu vou mudar o ano. Vou colocar aqui 2020. Vamos ver. Deu um erro aqui porque não está no formato certo. Vou colocar aqui 2002. Vamos ver. Ó, atualizado com sucesso. Agora, se a gente consultar aqui da ID 6, ó, agora mudou aqui, mudou o ano e mudou o nome que a gente alterou. E a gente tem também o delete, né? Onde a gente pode estar colocando aqui, por exemplo, o ID 6. Ele deletou. Então, se eu vir aqui procurar, ó, filme não encontrado. Bom, pessoal, é basicamente isso. Eu vou estar deixando aí na descrição para vocês o repositório. Com isso daqui, vocês vão poder adaptar aí para a API que vocês precisarem criar. Então, eu acho que se eu criasse isso do zero aqui com vocês, ia ficar muito arrastado. Não sei se ia ficar legal. Então, por isso que eu resolvi trazer esse apanhado geral aí, como é que funciona.
Então, se vocês clonar esse repositório e adaptar aí para a API de vocês, vai funcionar, beleza? Aí é só modificar a tabela que vocês forem utilizar no banco, a conexão com o banco, por exemplo, aqui no app settings, connect string, entre outras coisas. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Gostou, deixa o like e falou!